Bom, gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós iremos falar de forma mais de algumas curiosidades que eu achei interessante no livro A Noiva Fantasma de Yang Shou. O que que acontece? Eu já fiz um vídeo sobre mostrando o livro e dando uma resenha expositiva sobre o livro. Aqui embaixo eu vou deixar o link. Então, o que é que eu conto a premissa geral do livro, né? Que é uma jovem Li Lan, que ela está recebe uma proposta da família Xin para casar com Lin Tianxin, que é um defunto. O pai dela, né, havia ficado com malária, ficou doente, não cuidou dos negócios, a família estava com um pouco de dificuldade, então essa família começou a pressionar de certa forma que Lin aceitasse Lin Tianxin para se casarem, né? E o que é que acontece? Várias coisas interessantes nesse livro que quando eu estava lendo, eu ia ler. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a terceira parte do livro, que é a Planície dos Mortos. E o que é que acontece? Eu não vou me deter muito na história do livro, na sinopse, porque eu já fiz isso, vocês vêm aqui, aí vocês vão entender o que eu estou falando neste momento. Que agora eu quero falar sobre os costumes e os hábitos que eu achei interessante no livro e que eu quis pesquisar. Então, se você é aquela pessoa que gosta muito de ação, de luta, você não vai encontrar nesse livro. Esse livro vai tratar dos costumes chineses. E esses costumes aqui são muito interessantes porque eu fui pesquisar na história da China e aí você vai entender o quanto que esse livro ele é rico. Apesar de ser um livro pop, ele é rico. E o que é que acontece? Se você for comparar a China daqui com a China atual, você vai realmente dizer que não tem nada a ver, porque a China atual ela é comunista. Os comunistas eles não admitem o pensamento, né, a filosofia comunista não aceita sistemas religiosos. Por quê? Porque a única pessoa que tem que dominar as instâncias da sociedade é o Estado. Então o Estado manipula não. O Estado domina a educação, o Estado determina como você educa seus filhos. E a religião, como disse Marx, né, é o ópio do povo. De certa forma, a religião ela tem o poder de manipular o pensamento das pessoas também, de influenciar, não digo manipular, influenciar. Alguns cristãos assim usam a Bíblia para manipular aqueles que são ignorantes. Mas na verdade a igreja influencia sim. Mas enfim, aqui se trata da China antiga. Especificamente a Malásia, Malásia, né, que é um nome antigo para Malásia. Malásia, a história se passa na Malásia, que era Malásia. Aqui, gente, você vai encontrar uma história sobre uma jovem Li Lan, né, que devido a um oráculo que diz, né, assim, tipo uma bruxa, fala que ela faz assim, como é que se diz? Quando ela sabe dessa história aí, que vou ter que voltar para um pouco para a sinopse. A mãe de Lin Tianxin quer muito casar Li Lan com o filho dela e pede a fitinha, que essa fitinha aqui do livro, que lá, essa cor aqui tem tudo a ver com o livro, que é a mesma cor da fitinha que Li Lan dá para a mãe dela. E a mãe de Lin Tianxin, né, que é o pretendente fantasma dela, faz um feitiço e Lin Tianxin começa a vir perturbações de Li Lan. E até leva ela para a Planície dos Mortos. E lá há palácio, assim, um negócio muito rico. Palácio não, uma casa muito rica igual a casa do Xin. E aí o que é que acontece? Ela conta isso para a Ama, que os sonhos são bem frequentes, né? Ele vem e ela leva Li Lan até uma tipo epitanisa, uma mulher que, né, assim, que diz a ela que ela faça queime dinheiro para ela mesma, né? Pós-morte, mas ela diz, eu não estou morta ainda, mas o que é que acontece? A mulher como uma vidente prevê o que vai acontecer com ela, e o que é que acontece? Numa dessas doses, ela toma uma dose, né, que ela dá uma porção para afastar os fantasmas, de início começa a funcionar, manda colocar bandeiras ao redor da casa, funciona, e aí o que é que acontece? Mas ela toma uma dose muito forte e ela fica em coma, ela fica entre a vida e a morte, entre os dois universos, dos vivos e dos mortos. E nessa questão do universo dos vivos e dos mortos vai assim, dialogar muito com a história da China. Por quê? A Planície dos Mortos é como se fosse uma expressão do universo dos vivos. Porque lá tem a mesma arquitetura que há na Malaya, onde Li Lan vive, é a mesma coisa lá dos mortos. É tanto que Li Lan vai lá pesquisar, saber como é que o Lin Tianxin estava assombrando. Ela vai de forma disfarçada na casa do Xin, a casa fantasma do Xin lá na Planície dos Mortos.
E aí eu fui pesquisar essa Planície dos Mortos. Eu fiquei curiosa, de nossa, que mito, onde é que tá esse livro? Só que eu li até o livro dos mortos tibetanos, mas li não, assim, pesquisei. Mas não tem. Aí, quando terminou o livro, aí foi que a mulher disse, né? Ela disse, olha, a Planície dos Mortos, na verdade, fui eu que criei. Não tem, assim, nenhuma literatura que fale sobre isso. Eu criei essa Planície dos Mortos. Mas, pesquisando a cultura chinesa, você vai ver assim, porque, né, tem tudo a ver, é uma riqueza histórica que ela expressou aqui. Por quê? A China antiga eram reinos divididos, assim, não era China, era um reino dividido. Tinha os Hu, tem vários nomes, eu não esqueci agora. Mas tinha uma província, um reino que era chamada Qin, né? E esse reino era muito poderoso. Eles viviam lutando contra os hunos e eles conseguiram vencer os hunos, assim, né? E resolveram empreitar uma guerra contra os outros reinos da China. E eles conseguiram vencer. Quando venceram, o que aconteceu? O imperador, né? Que eu esqueci o nome do homem agora, mas é o primeiro imperador da China, dessa dinastia Qin, ele consegue unificar a China. Não só unificou todos os reinos, mas ele criou um único sistema, né, de linguagem, que até hoje é já usado na China. Uma mesma moeda em que as pessoas podiam comercializar, né? Criou, assim, tipo uma barragem, porque na época a China sofria muito, então um cara lá, eu esqueci o nome do homem, mas é considerado um arquiteto, um arquiteto extremamente extraordinário, né, da dinastia Qin, que ele construiu uma barragem. Esse imperador também, ele construiu a muralha da China. Mas o que é que tem a ver isso com o livro? Então, uma das coisas que esse imperador, o primeiro imperador da China, esse Qin, né, criou foi um grande mausoléu para ele. Vamos dizer assim, mausoléu na linguagem ocidental, podemos dizer assim. Ele criou uma cidade submersa para quando ele morresse ele pudesse ser preservado, porque ele, né, tinha tem até um documentário que fala que teve um profeta que ele quando foi fazer, né, um ritual ali para ser imperador da China, ele deu uma jade, que é um negócio redondinho assim, e jogou no rio. Só que reza a lenda, né, que um fantasma veio e devolveu essa jade para um de saudade e mandou entregar ao imperador. E o imperador, né, disse que o fantasma disse que o reino dele ia acabar. Ele vai fazer um ritual, só que o ritual acaba o quê? Os deuses não aceitam porque é uma tempestade, é bem interessante. Aí o que acontece? Ele cria esse mausoléu com soldados, carruagem. Até hoje você vê que tem esses soldados da China, são bem famosos. E lá dentro ainda não se descobriu metade do que tem. Só sei que tem um exército com milhares de soldados, se eu não me engano, com carruagem, armas. Dizem até que quando esse imperador morreu, ele enterrou as suas concubinas com ele lá, que era um hábito, né? Você vê alguns filmes chineses que eles enterravam aquelas pessoas mais queridas, os servos queridos com eles. E aí você vê que aqui há esse costume, por exemplo, a mãe de Li Tianxin, ela faz assim, queima casas de papel, servos de papel, carruagens de papel, para que isso se transforme no reino dos mortos. E aí há até uma referência assim ao mundo dos vivos, né? Então assim, você vale o que você tem. Aquelas pessoas que tinham a família, que faziam oferendas assim grandiosas, tinham uma vida muito boa na planície dos mortos. Mas já se você não tivesse nada, minha gente, assim, tipo, se você fosse um lascado e não tivesse família, ia ser um ser faminto. Tem até uma expressãozinha assim. E aqui é o capítulo 3, a planície dos mortos. Para vocês entenderem do que eu estou falando. A planície dos mortos é esse lugar onde ficava lá, tipo assim, era tipo um purgatório na expressão católica. Então, enquanto a pessoa não sabia se ia para o inferno ou para o céu ou ia para uma nova vida, você ficava lá, né, nessa planície dos mortos. E tinha gente que não queria abrir mão da planície dos mortos. Ficava lá curtindo a vida há vários anos, milhões, 100 anos, lá curtindo a vida com as oferendas da família. E isso aqui é muito interessante, porque eu, como gosto de mitologia, gosto de tradições, gosto de estudar as tradições, você vê mesmo assim, o quanto esse livro ele contribui assim para você entender o pensamento chinês. Isso aqui da China antiga, né, gente? Lembrando mais uma vez, a China é comunista, não acredito nessas tradições, aboliu e tudo mais. A escritora até fala que tem uma parte da China que eles ainda têm essas crenças, mas a China que é mais próxima lá, né, dos comunistas, não existe mais isso. Mas o que eu acho interessante são
Também outra coisa que eu achei interessante nesse livro é como a mulher é tratada na China antiga. Por exemplo, esse casamento com o defunto, no caso, se Lilan aceitar ou não, né, ao casamento, que eu não vou dizer, vocês vão ter que ler o livro. Ela iria o quê? Primeiro ela ia ter que fazer um ritual funeste, vamos dizer assim, né? E ela iria casar, passear na cidade com um galo no lugar do noivo. E ela não poderia casar com ninguém, não ia ser mãe e tudo mais. Mas aqui, como o livro é meio surreal, né? Ela teria toda noite a visita do Li Tianxin, né? Por meio da magia da mãe dele. E o que é que acontece? No livro há um ritual, há um trio amoroso entre Tian Bai, né, que é um cara que é primo desse Lin Tianxin, mas ele é anglicano, ele é tipo já tem da cultura europeia. O livro trata também disso, né? Já é uma Malaya já colonizada, né? É tanto que Lin olha assim, observa no domingo. Ela diz como deve ser bom ser como essas inglesas que vão domingo à igreja e tem um cemitério ali, tranquilinho, né? Sem essas coisas tão perturbadas da cultura, da nossa cultura. O pai de Lin, ele é taoísta, na visão mais de Confúcio, né? Porque a linha dos taoístas, o taoísmo, né, na verdade, há várias maneiras de você ver o taoísmo. E eles estão muito à frente, assim, do nosso tempo, porque eles têm toda essa ligação com a natureza, com o universo, né? Tanto que tem a força Yin, a força Yang, e aí tem tudo a ver com a relação com a mulher, porque eles acham que a mulher é voltada mais para o Yin, e o homem é mais voltado para o Yang. E o que é que acontece? O Yin é aquela força relacionada à morte, à água, né? O Yang é mais voltado ao masculino, ao sol, à energia, à força vital. Ambas são vitais, né? Porque se um tiver mais do que o outro, dá um probleminha. Então eles lutam muito pelo equilíbrio, né? Entre a natureza, entre a terra, o céu, a água, o ar e essas coisas todas aí. Então, assim, é bem interessante. O livro trata de várias coisas sobre o taoísmo, sobre esse costume chinês, né, de você fazer oferendas para criar vamos dizer assim, um universo para você ter uma vida confortável ainda na morte. E é interessante que eles não descobriram ainda a tumba completa do primeiro imperador da China, né, desse Qin.